Fala galerinha do curso Interação, estamos aqui comigo, professor Wallace Oliveira. Galera, hoje para resolver o seu simulado, tá? Um simulado baseado em questões de termoquímica, importantíssimo esse assunto para sua prova, costuma cair em torno de umas 2 questões de termoquímica por ano na SpaceX, então fica atento, porque essas questões do seu simulado são questões antigas da SpaceX, beleza? Pelo menos sua grande maioria. Então vamos lá, olha só. São dadas as seguintes informações relativas às reações que ocorrem a temperatura de 25 graus e pressão de 1 atm. Com base nesses dados, é possível afirmar que quando a produção de somente 1 mol de óxido de ferro 3 a partir de substâncias simples ocorre. Galera, isso é uma questão de lei de Hess. Veja bem, primeira coisa que você tem que saber é montar a reação base da questão. O que seria a reação base da questão? Ele fala embaixo, ó, com base nesses dados, é possível afirmar que quando há produção de 1 mol de óxido de ferro 3 a partir de substâncias simples. Você precisa saber que o óxido de ferro 3 é esse cara aqui, Fe2O3, ok? Que é o óxido que tem o ferro de inox mais 3, tá? E na produção de 1 mol desse a partir de substâncias simples. Qual é a substância simples do ferro? A forma estável do ferro é a forma do ferro Fe, metálica, ok? E do oxigênio, a forma mais estável é a forma de O2, gás oxigênio. Então você monta a reação Fe mais O2 formando 1 do Fe2O3 e faz o balanceamento, tá? No balanceamento, aqui tem 2 do ferro, aqui eu boto 2 para ter 2 do ferro. Aqui são 3 oxigênios, eu coloco 3 meios, que vezes 2 dá 3 oxigênios também. Então pronto, montei minha reação base. Agora eu aplico a lei de Hess. Como que funciona a lei de Hess, pessoal? É uma reação que acontece em 3 etapas, certo? E cada etapa eu preciso comparar com essa reação global, a reação base que eu tenho. Na primeira etapa, eu tenho 4 do ferro mais 12 de água, formando 4 do hidróxido de ferro 3 mais 6 de hidrogênio. O que eu tenho de igual em termos de substâncias com a reação global? É o ferro. Aqui eu tenho 4 do ferro, mas na reação global eu só tenho 2 do ferro. Então eu preciso dar um jeito de formar só 2 desse ferro aí. Então o que eu faço? Eu divido essa etapa toda por 2, ok? Que vai ficar 2 do ferro, ao invés de 12, 6 de água, ao invés de 4, 2 do hidróxido, e ao invés de 6, apenas 3 do H2. Mas eu criei aqui os 2 do ferro que eu preciso. A segunda etapa, que eu tenho de igual com a reação global, é o óxido de ferro 3, ok? Só que ali eu tenho 2 problemas. O primeiro problema está na quantidade, que lá tem 2 e aqui tem somente 1. Então eu preciso dividir toda essa etapa por 2. O segundo problema que eu tenho é que esse óxido de ferro está no reagente, ele não está na forma de produto. Então eu preciso também inverter essa reação. Então eu divido por 2 invertendo. Então eu vou ficar com 2 do hidróxido de ferro, produzindo 3 de água e apenas 1 do óxido de ferro 3, ok? Mas aqui eu consegui produzir 1 de óxido de ferro 3 para colocar no meu produto. E a terceira etapa que eu tenho de igual é o gás oxigênio. Só que aqui eu tenho 3 e eu preciso de 3 meios, ou seja, eu preciso da metade. Então eu preciso dividir essa equação por 2, ficando 3 do hidrogênio, 3 meios do oxigênio e 3 de água. E agora o que eu faço? Eu corto o reagente que for igual a algum produto. Por exemplo, aqui eu tenho 2 do hidróxido de ferro em produto, depois da seta, e eu tenho 2 do hidróxido de ferro em reagente, antes da seta. Eu tenho aqui, ó, 3 mais 3, 6 de água, e aqui eu tenho 6 de água. Aqui eu tenho 3 hidrogênios, aqui eu tenho 3 de hidrogênios. Perceba que me sobra 2 do ferro e 3 meios de O2 em reagente. Me sobra 2 do ferro, 3 meios de O2 em reagentes. Eu junto os reagentes e junto os produtos que sobraram, ou seja, apenas o Fe2O3. Perceba que eu voltei para a minha equação global, que é o que eu quero. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de ΔH que foi dado na questão. A primeira etapa, o valor de ΔH é 643,96, que está aqui, e vou dividir por 2, que é o que eu fiz com a equação. A segunda etapa, que o valor é 577,38, eu preciso dividir por 2 e inverter o sinal. Então, aí no seu material ele está como positivo, mas aqui eu coloco negativo porque eu inverti a equação, logo eu inverto também o sinal.
E a terceira etapa, que o valor é 1.714,98, eu divido por 2, porque é o que eu fiz com a equação. E aí, fazendo essa conta aqui, eu vou chegar em menos 824,2, ok? Com isso, nosso gabarito é a letra D de dado. A liberação porque é negativo, ok? Se fosse positivo, seria a absorção, de 824,2 kJ. Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 é uma questão mais teórica. Considere o gráfico abaixo da reação representada pela equação N2 mais 3H2 formando 2 de amônia, 2 de NH3. Aí na primeira ele bota assim: o valor da energia envolvida por 1 mol de NH3 formado é de 22 quilocalorias. Galera, isso está errado. Para começar, a quantidade envolvida para 2 mols de NH3 seria de menos de 22 quilocalorias. Isso para 2 mols. Então, para 1 mol seria menos 11 quilocalorias. Então, a primeira está errada. A segunda, o valor da energia de ativação é de 80. Isso está verdadeiro porque a energia de ativação é a energia que vai do começo do seu gráfico reagente, que aí está no ponto 0, até o ponto de máximo dele, que nesse caso está 80. Então, de 0 até 80, a energia de ativação foi 80, ok? Então, está verdadeiro. E o terceiro processo que envolve a reação é endotérmico. Isso é falso porque um gráfico endotérmico é aquele que termina acima de onde ele começa. Um gráfico exotérmico, ele termina abaixo de onde ele começa. Como esse gráfico ele vem aqui do reagente, ele chega no pico dele e ele termina abaixo de onde ele começa. Logo, é uma reação exotérmica. Então, essa terceira é falsa. Só a afirmativa 2 é verdadeira, gabarito letra D de dado. Questão 3. Considere no quadro abaixo as seguintes entalpias de combustão nas condições padrão. A alternativa que corresponde ao valor da entalpia da reação abaixo é... Galera, eu quero que você veja o seguinte, importantíssimo você analisar essa tabela, porque o valor de ΔH está em termos de ΔH de combustão. Tá? De maneira geral, ele vai trabalhar ou ΔH de combustão ou ΔH de formação. E o jeito de você resolver vai ser diferente. Se for ΔH de combustão, você vai fazer reagente menos produto. Se for ΔH de formação, vai ser produto menos reagente, ok? Como aí é ΔH de combustão, eu vou pegar os reagentes, ó, o primeiro aí, carbono, né? A reação aqui, 4 do carbono. Vou pegar o ΔH do carbono. ΔH do carbono é esse aqui, menos 393,4. Eu multiplico por 4 porque é a quantidade de carbonos que eu tenho. Vou somar com o hidrogênio. O valor do hidrogênio é esse aqui, certo? Vou multiplicar por 5 porque é a quantidade de hidrogênios que eu tenho. Pronto, aqui eu fiz o reagente. Então é reagente menos o produto. O produto que eu tenho é esse cara aqui, que vale esse valor vezes 1 porque é só um dele. Então, fechando essa conta, eu fico com menos 123,6, ok? Com isso, gabarito letra B de bola. Vamos para a questão 4. Considerando a equação de reação da termita apresentada e os valores de entalpia padrão das substâncias da mistura, a variação de entalpia é... beleza, perceba que nesse caso ele dá valores de ΔH de formação. Uma dica que eu te dou é que sempre que for ΔH de formação de substância simples, é 0, tá? Então você não trabalha com ΔH de formação de substâncias simples. Isso não vale para ΔH de combustão, só para de formação, ok? E quando ele te der valores de ΔH de formação, você faz produto menos o reagente. Então, o valor do ΔH desse cara aqui, que é o meu produto, é esse, vezes 1, porque eu só tenho um dele, menos o reagente. O Fe2O3 vale isso, vezes 1, porque é a quantidade dele. E aqui eu chego em menos 851,5, ok? Também foi uma questão da SpaceX. Essa 5 também caiu na SpaceX, vamos lá. O fogênio é um gás extremamente venenoso, tendo sido utilizado em combates durante a Primeira Guerra Mundial como agente químico de guerra. É assim chamado porque foi primeiro preparado pela ação da luz do Sol em uma mistura dos gases monóxido de carbono e cloro conforme a equação balanceada. Beleza. Considerando os dados termoquímicos empíricos da energia de ligação, a entalpia da reação de síntese de fogênio é... Galera, a energia de ligação. Energia de ligação você segue o mesmo princípio de reagente menos produto, ok?
E para trabalhar com energia de ligação, você precisa abrir as estruturas nas ligações, tá? E aí, como que você trabalha reagente menos produto? Veja bem, CO mais Cl2 formando O dupla C, Cl, Cl, tá? Você vai pegar quanto vale a energia das ligações dos reagentes e diminuir da quantidade de energia de ligações que existem nos produtos. Por exemplo, essa C dupla O com tracinho O, setinha O, vale quanto aí? Vale 1080. Ah, tá aqui, 1080. Então essa energia aqui, 1080. Vou somar todos os reagentes. Cloro com cloro vale 243. Então aqui eu tenho a energia dos reagentes, menos a energia dos produtos. O dupla C, aí na sua tabela, está como 745. Carbono com cloro está como 328. Carbono com cloro 328. Isso daqui vai dar 1323, menos isso daqui vai dar 1401, chegando no resultado de menos 78. Então, resumindo isso para você, se for uma questão de lei de Hess envolvendo ΔH de combustão, você faz reagente menos produto. Se for questão de lei de Hess envolvendo ΔH de formação, produto menos reagente. Lembrando que nesse caso, substância simples vale zero. E se for uma questão de energia de ligação, você precisa abrir nas ligações e fazer reagente menos produto também, ok? Vamos para a última questão. Questão sobre enzimas. Galera, primeira coisa, enzima é um catalisador. E o que é um catalisador? Catalisador é a substância que acelera a reação química porque acha um caminho de menor energia de ativação, ok? Então, por exemplo, se você precisar juntar um X de energia para a reação acontecer, o catalisador acha um caminho que você precisa de uma energia, sei lá, Y, que é bem menor do que a X, para a reação acontecer. Então, o catalisador acha um caminho de menor energia. O catalisador, ele é sempre recuperado ao final do processo, ok? Então, usou o catalisador no começo da reação, ele vai sair junto com os produtos no final do processo. Outra coisa importante, o catalisador, além de ser recuperado ao final do processo, ele não altera a quantidade de produtos formados. Ou seja, se sem o catalisador você esperava formar 50 produtos, com o catalisador também são formados 50 produtos. A diferença é que você forma isso bem mais rápido, ok? E aí vamos lá. O gabarito dessa questão, pessoal, já para adiantar, é a letra D de dado. Olha só o que a alternativa diz. As enzimas atuam como catalisadores da reação por ocasionar a diminuição da energia de ativação, provendo rotas de reação menos energéticas, acelerando a reação entre o açúcar e o oxigênio. Okay? E tem algumas afirmativas aí que diz que a enzima é um inibidor. Inibidor seria o contrário do catalisador. Da mesma forma que o catalisador acelera a reação, o inibidor vai retardar a reação, vai fazer a reação acontecer mais lentamente. Ok? Pessoal, então encerramos aqui o nosso simulado e nos vemos nos próximos vídeos. Grande abraço, valeu!